O perfume doce das flores brancas misturava-se ao leve aroma de madeira encerada que vinha dos bancos antigos da igreja. A luz suave atravessava os vitrais coloridos, criando manchas de cores no chão de pedra fria. Os convidados murmuravam em tom baixo, como se temessem quebrar a solenidade do momento. No altar, a noiva, vestida com um longo vestido branco que se espalhava como um rio de seda, segurava as mãos do noivo. O som do órgão preenchia o ambiente, marcando o ritmo calmo da cerimônia. Tudo parecia seguir o roteiro perfeito até que uma porta lateral se abriu com força. O barulho ecoou pelo salão, arrancando olhares curiosos. Antes que alguém pudesse reagir, um cachorro de porte grande, pelagem mesclada entre castanho e preto, entrou correndo pelo corredor central. No início, alguns riram. Uma criança apontou e disse em voz alta: "Olha, mamãe, um cachorro." Mas a cena deixou de ser engraçada em segundos. O animal não se comportava como quem entrou por acaso. Ele avançava decidido, com um olhar fixo no noivo. Aproximou-se rapidamente e, ao chegar diante dele, soltou um rosnado grave. O noivo deu um passo para trás, mas não foi rápido o suficiente. O cachorro abocanhou a barra inferior do paletó e puxou com força, rasgando o tecido. O som da costura se desfazendo cortou o silêncio da igreja. E então, um pequeno objeto caiu do bolso interno do noivo, batendo no chão com um leve tilintar. Era uma caixinha de veludo escuro, pequena, gasta nas bordas. Ficou ali, no meio da luz que atravessava um dos vitrais, como se estivesse sendo exibida para todos. "Segurem ele!" gritou alguém referindo-se ao cachorro, mas ninguém se mexeu. O noivo se abaixou para pegar o objeto, mas a noiva já o observava com atenção. Ela não sabia explicar. O que é isso?" perguntou um convidado, quebrando o silêncio. O cachorro, agora sentado ao lado dela, parecia observá-la com serenidade, como se tivesse cumprido uma missão. O noivo, por outro lado, mantinha uma expressão tensa, desviando o olhar e evitando qualquer explicação. O murmúrio dos convidados se espalhou pela igreja. Uns cochichavam, outros apenas olhavam, aguardando o próximo movimento. O clima solene da cerimônia havia se transformado em um ar pesado de expectativa. A noiva se abaixou e pegou a caixinha. O toque frio e o veludo desgastado confirmavam a impressão de que aquilo vinha de longe, talvez de um passado que ela pensava ter ficado para trás. Seu coração batia mais rápido, e sem entender bem o porquê, ela sabia que aquele momento mudaria tudo. O noivo tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Não precisava abrir a caixa naquele instante. Bastava o silêncio que havia se instalado para sentir que o que estava prestes a descobrir não combinava com um altar. E então, enquanto os olhares permaneciam sobre ela, a noiva pensou: a partir daqui, nada mais será como antes. O som do órgão cessou abruptamente, como se as teclas tivessem sido abandonadas no ar. A última nota ficou suspensa por um instante, antes de se dissolver na atmosfera carregada da igreja. Ninguém dizia nada. O silêncio era tão espesso que parecia preencher cada canto do salão. A noiva permanecia imóvel, segurando a pequena caixa de veludo entre as mãos. Seus dedos a envolviam com força, como se temesse que alguém a arrancasse dali. Os olhos dela não se desviavam do objeto, e por mais que quisesse, não conseguia pensar em mais nada. Era como se o mundo tivesse se reduzido àquela caixinha gasta. Uma das madrinhas se aproximou, com um sorriso forçado, tentando quebrar o clima. "Vamos, respira! É só um cachorro que entrou, não é nada demais." Mas a noiva não respondeu. Ela sabia que não era só um cachorro. O animal ainda estava ao lado dela, tranquilo, observando a cena com atenção. O fato de ele não ter se movido depois do tumulto só reforçava a estranheza. Do outro lado, o noivo evitava olhá-la. Mantinha-se de pé, as mãos nos bolsos, tentando parecer calmo. Mas o nervosismo estava estampado no jeito, como ele batia o pé levemente contra o chão. Um primo dele se inclinou para falar algo em voz baixa, mas recebeu apenas um aceno negativo e seco. Os convidados trocavam olhares inquietos. No fundo, começaram as primeiras cochichadas curtas e rápidas. Um som de tecido roçando se espalhava pelo salão, enquanto alguns se mexiam nos bancos
tentando ver melhor o que acontecia. Foi então que um senhor de cabelos grisalhos, parente distante da noiva, se levantou e deu alguns passos lentos. Abaixou-se como quem examina algo valioso e fitou a caixa de veludo nas mãos dela. "Isso não é dele", murmurou, a voz grave ecoando pelo espaço. A frase fez alguns olhares se arregalarem. Uma mulher sentada à esquerda franziu o senho e comentou com a vizinha. "Parece que ela reconhece o objeto." "Você viu a cara dela?" O coração da noiva acelerou ainda mais. Não era uma simples coincidência. O que estava em suas mãos parecia carregar um peso que ela não queria, mas também não podia ignorar. Uma das amigas dela, percebendo o clima, tentou mudar o foco. "Vamos retomar a cerimônia, não é?" Mas o padre, parado ao fundo, não se moveu. Ele sentia que algo maior estava acontecendo, e a igreja parecia respirar junto com aquela tensão. O noivo deu um passo à frente, como se fosse se explicar, mas parou no meio do caminho. Não disse nada. O simples fato de ele não conseguir pronunciar uma palavra reforçou o sentimento que já se espalhava. Entre os presentes havia algo errado. A noiva olhou para ele e, por um instante, achou que viu medo em seus olhos. Não era raiva, não era vergonha, era medo puro. E, naquele momento, ela percebeu que não importava o quanto tentassem seguir com a cerimônia. O silêncio já havia falado mais alto do que qualquer voto. Nu. Ele tinha medo do que eu poderia descobrir. A pequena caixa de veludo descansava agora no colo da noiva. O tecido escuro estava gasto nos cantos, e a superfície exibia marcas do tempo, como se tivesse passado por muitas mãos antes de chegar ali. A luz que atravessava um vitral lateral incidia diretamente sobre ela, revelando cada fio desfiado, cada arranhão do metal do fecho. Ela a segurava como se fosse frágil, mas ao mesmo tempo como se contivesse algo perigoso. Um nó apertava sua garganta e memórias difusas começaram a surgir, desconexas no início. Até que uma imagem clara tomou forma, uma noite distante. O irmão mais velho sentado na beira da cama, segurando exatamente aquela caixa. Ele sorria, meio cúmplice, e dizia que um dia revelaria o que havia dentro. Esse dia nunca chegou. Poucas semanas depois, ele desapareceu sem deixar rastros. "Isso", murmurou a noiva para si mesma, sentindo o peso do passado bater de frente com o presente. Um senhor de voz firme, sentado nos primeiros bancos, inclinou-se para ver melhor e falou alto o suficiente para ecoar pelo salão. Essa caixa não é do noivo." A frase caiu como uma pedra na água, gerando círculos de cochichos que se espalharam rapidamente. Na terceira fileira, uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, ergueu-se com esforço. Seus olhos úmidos estavam fixos na caixa. A expressão em seu rosto era de reconhecimento absoluto, misturado com choque. As mãos dela tremiam e os lábios se moviam como se quisesse falar, mas nenhuma palavra saía. A noiva percebeu que não estava enganada. Aquilo não era uma coincidência. Havia uma ligação direta entre aquele objeto e o mistério que rondava sua família há anos. Enquanto isso, o noivo começou a demonstrar sinais de desconforto mais evidentes. Passava a mão pela nuca, mexia nas abotoaduras da camisa, evitava olhar nos olhos dela. Uma fina camada de suor se formava em sua testa, apesar do ambiente fresco. Um dos padrinhos, talvez tentando resolver a situação, aproximou-se com um sorriso ensaiado. "Deixe-me segurar para você, é melhor", disse, estendendo a mão para a caixa. A resposta dela veio rápida e firme. "Não!" O tom cortante fez o padrinho recuar imediatamente. A cada segundo que passava, a certeza crescia dentro dela. Aquela caixa guardava respostas que ninguém mais queria que ela tivesse. E, por isso mesmo, precisava mantê-la por perto. O cachorro, ainda sentado ao seu lado, permanecia atento, como se fosse guardião de tudo o que estava acontecendo. Ela ergueu os olhos e encontrou por um breve instante o olhar do noivo. Não havia amor nem cumplicidade ali. Apenas um medo frio, quase calculista. A noiva respirou fundo. Ainda não abriria a caixa. Não ali, não diante de todos. Mas já sabia o suficiente para entender que o que estava prestes a descobrir tinha o poder de mudar para sempre a história.
que contavam sobre seu irmão e sobre o homem que estava prestes a se tornar seu marido. Eu conhecia aquele fecho quebrado e sabia exatamente o que havia lá dentro. O silêncio pesado da igreja foi quebrado por uma voz firme que veio do fundo do salão. Essa caixa pertencia ao seu irmão. A noiva ergueu o olhar e viu um homem de meia idade, conhecido da família, avançando alguns passos. Ele não falava com hesitação, mas com a certeza de quem já tinha visto aquele objeto antes. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina afiada, e os convidados reagiram com um misto de surpresa e inquietação. Ela sentiu o corpo estremecer. Era a confirmação que, no fundo, já suspeitava. Aquela caixa não poderia, em hipótese alguma, estar no bolso do noivo. Os murmúrios começaram a crescer. As pessoas trocavam olhares e algumas se inclinavam para cochichar. A história do desaparecimento do irmão da noiva era conhecida por muitos ali. Um fato trágico e jamais explicado. E agora, em plena cerimônia de casamento, um fragmento daquele mistério surgia de forma tão abrupta que parecia impossível não ligar os pontos. Uma das madrinhas, confusa, perguntou: "Mas como isso foi parar com ele?" A noiva manteve o olhar fixo no noivo. "Quero que me diga, agora, por que essa caixa estava com você?" O noivo respirou fundo, tentando aparentar calma, mas sua voz saiu trêmula. "Não é o que você está pensando. Eu posso explicar." "Então explique." O tom dela foi seco, sem dar margem para rodeios. Ele desviou o olhar. O simples gesto foi suficiente para que a desconfiança se espalhasse ainda mais pelo ambiente. Foi então que uma mulher idosa, de cabelos brancos, levantou-se lentamente de um dos bancos laterais. Sua voz, embora baixa, carregava um peso que fez todos se calarem. Sempre houve alguém perto dele que sabia mais do que dizia. Alguém que também estava sempre perto de você. A noiva franziu o senho. "Quem?" Mas a mulher não respondeu. Apenas encarou o noivo por alguns segundos e se sentou novamente, como se já tivesse dito o bastante. Um dos padrinhos se aproximou, tentando restabelecer a normalidade. "Talvez seja melhor voltarmos à cerimônia." Mas ninguém parecia disposto a seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. O noivo, sentindo-se encurralado, deu um passo à frente. "Isso não significa nada", disse, elevando um pouco a voz. É apenas uma coincidência." A noiva sorriu de forma amarga. Coincidência? Um cachorro entrar na igreja, vir direto até você, rasgar sua roupa e derrubar justamente essa caixa? Os cochichos tornaram-se um burburinho alto. O cachorro, ainda ao lado dela, levantou as orelhas e manteve o olhar firme no noivo, como se soubesse que algo prestes a ser dito mudaria tudo. Naquele momento, ela teve certeza. O animal não havia entrado por acaso. O cachorro não tinha entrado ali por acaso. A frase ecoava na mente da noiva. O cachorro não entrou por acaso. Quanto mais olhava para a caixa em suas mãos, mais percebia que aquela história não era um episódio isolado. Era parte de algo maior. Um padrão escondido sob anos de silêncio e coincidências suspeitas. Um homem alto, de terno escuro, levantou-se de um dos últimos bancos. Sua voz era grave e cortante. "Essa não é a primeira vez que vejo uma caixa como essa." Todos se voltaram para ele. "Há 2 anos, continuou, em outra cidade, um garoto desapareceu. Quando revistaram a casa dele, encontraram uma caixa idêntica com o fecho quebrado do mesmo jeito." A igreja mergulhou em um murmúrio inquieto. O homem fez uma pausa, encarou o noivo e completou. "E você estava lá naquela época." A tensão aumentou. A noiva sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela nem precisava perguntar. Sabia que ele não estava inventando. Do lado esquerdo, uma mulher de vestido azul ergueu a mão. A voz trêmula. "No meu bairro aconteceu algo parecido. Também com uma caixa de veludo. Nunca soubemos quem a levou." As histórias começaram a se conectar como peças de um quebra-cabeça. A cada novo relato, o rosto do noivo ficava mais pálido. Ele tentava manter uma postura firme, mas as mãos dos bolsos tremiam visivelmente. O burburinho cresceu e algumas pessoas começaram a se afastar do altar, como se o simples fato de estarem perto dele fosse perigoso. O nome do noivo circulava em cochichos carregados de desconfiança.
misturado a palavras como desaparecimento e mentira. A noiva, ouvindo tudo, percebeu que aquele momento não era apenas sobre o passado do irmão. Era sobre um histórico que se repetia, envolvendo diferentes pessoas, diferentes lugares, mas sempre um elemento em comum, a caixa. Um senhor idoso, amigo da família, aproximou-se dela e sussurrou: "Se você disser sim hoje, estará se casando com todos esses segredos." Ela manteve os olhos fixos no noivo e um peso caiu sobre o peito. Ele desviou o olhar, mexendo nos punhos da camisa como se buscasse uma saída. Mas não havia mais como esconder. O cachorro, ao lado dela, se manteve imóvel, observando-o com a mesma atenção intensa. Era como se estivesse à espera do momento certo para agir de novo. Caso fosse necessário, a noiva respirou fundo. Sentia que, se desse aquele passo, jamais poderia voltar atrás. E pela primeira vez, desde que o dia havia começado, ela sentiu clareza. Virou-se para os convidados e, com a voz firme, declarou: "Se eu disser sim hoje, estarei destruindo a minha vida." O silêncio voltou a tomar a igreja, mas dessa vez era um silêncio carregado de decisão. Se eu dissesse sim, destruiria a minha vida. O ar parecia mais pesado. Cada respiração era lenta, como se todos na igreja estivessem presos na mesma expectativa. A noiva, ainda com a caixa de veludo nas mãos, decidiu que não poderia adiar mais. Seus dedos frios deslizaram pelo fecho quebrado. Um pequeno estalo metálico ecoou no silêncio. A tampa se abriu, revelando, sobre o veludo gasto, uma corrente de prata partida e uma fotografia amarelada pelo tempo. A imagem mostrava duas figuras, o noivo, muito mais jovem, e o irmão dela, no mesmo dia em que havia desaparecido. Ao fundo, uma rua conhecida, e no canto, a data impressa, exatamente a do desaparecimento. Um murmúrio de choque percorreu os bancos. As pessoas se entreolhavam, tentando assimilar o que viam. Não havia margem para dúvidas. Em fotografia, era prova de que eles estiveram juntos naquele dia. A noiva sentiu o coração apertar. Tudo o que tentara negar para si mesma, toda a esperança de estar errada, se despedaçou. Ela ergueu os olhos para o noivo. "Por que?" perguntou a voz embargada. Ele deu um passo à frente, as mãos tremendo, mas tentou manter o tom firme. "Isso não significa nada. Eu não fiz nada com ele." Antes que pudesse continuar, um senhor na primeira fileira se levantou, apontando o dedo. "Eu vi você com ele naquele dia. E depois, nunca mais o vimos." O burburinho se transformou em vozes sobrepostas. Algumas pessoas levantaram-se indignadas. Outras recuaram, como se não quisessem estar próximas dele. O padre observava em silêncio, os olhos graves. O noivo, sentindo-se encurralado, alterou o tom. "Isso é mentira. Alguém colocou essa caixa no meu bolso para me incriminar." A noiva fechou a tampa lentamente, sem tirar os olhos dele. "E por que você ficou tão nervoso quando ela caiu no chão?" perguntou a voz cortante. Ele não respondeu. O silêncio dele foi mais revelador do que qualquer palavra. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora, e o cachorro, como se percebesse a tensão, rosnou baixo, aproximando-se um passo. Nesse momento, a fachada da cerimônia desabou por completo. Não havia mais casamento, apenas uma exposição pública de algo que ele lutara para esconder. A noiva sentiu um misto de dor e libertação. Ela sabia que, a partir daquele instante, não poderia mais olhar para ele da mesma forma. Então, diante de todos, a verdade não precisava mais de explicações. O olhar dele, frio e derrotado, dizia tudo. Aquele era o momento em que, diante de todos, ele mostrou quem realmente era. Depois da revelação, nada mais parecia ter cor dentro da igreja. As flores que antes enfeitavam o altar agora pareciam sem vida, e a música que outrora preenchia o ar havia sido substituída por um silêncio pesado. A noiva, com o olhar fixo à frente, sentia cada passo que dava como se estivesse deixando para trás um peso que nunca mais queria carregar. Ela fechou a pequena caixa de veludo com cuidado, como quem encerra uma história que não merece mais continuar. Caminhou até o altar e a colocou ali, à vista de todos, sem dizer uma palavra. Era como se aquele gesto dissesse: "A verdade não me pertence mais.
ela é de todos. Sem olhar para trás, começou a caminhar pelo corredor central. O vestido branco se arrastava pelo chão de pedra fria, e o som suave do tecido ecoava no silêncio. Cada passo que dava parecia apagar um pouco da cerimônia que nunca chegaria ao fim. Atrás dela, o noivo permanecia imóvel, como se estivesse preso ao chão. Seu rosto estava rígido, o olhar perdido, e as mãos cerradas denunciavam a tensão que ainda o dominava. Ele não tentou segui-la, não chamou seu nome, não pediu explicações. Era como se tivesse aceitado em silêncio que tudo havia acabado. O padre, parado ao lado do altar, mantinha a expressão grave. Não fez nenhum gesto para intervir. Sabia que aquele momento não era para bênçãos ou orações, era para verdades. Os convidados, divididos em pequenos grupos, trocavam olhares incertos. Alguns demonstravam apoio à noiva com um aceno discreto. Outros, ainda em choque, tentavam processar tudo o que tinham acabado de presenciar. O burburinho baixo se misturava com respirações profundas e olhares furtivos para a caixa sobre o altar. Uma rótula de luz atravessou o vitral colorido e pousou diretamente sobre ela, iluminando a borda do veludo e revelando, por entre a tampa ligeiramente aberta, um reflexo da fotografia que estava dentro. Era como se o próprio dia tivesse decidido expor a prova para todos verem. A noiva, já próxima da porta, parou por um instante. Não para hesitar, mas para se abaixar e acariciar o cachorro que a havia protegido. O animal ergueu a cabeça e balançou o rabo lentamente, como se entendesse que a missão estava cumprida. Ela sorriu, não de felicidade, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia respirar sem o peso de uma mentira pairando sobre ela. O cachorro a seguiu até a saída, os dois passando sob o arco da porta, banhados pela luz que vinha de fora. Atrás deles, a igreja permanecia mergulhada na mistura de silêncio e murmúrios, enquanto a caixa de veludo continuava lá, como um símbolo de que a verdade, uma vez revelada, não pode mais ser escondida. Nunca imaginei que um cachorro me salvaria do pior dia da minha vida.